Esse vídeo é um aglomerado de todas as informações relevantes que você tem que saber para rodar MetaEds em 2026. Aqui nós vamos entender quais as principais mudanças aconteceram nos últimos meses, principalmente em relação aos impostos do Meta, ao teste de público de interesse, a atualização Andrômeda e como que ela tem impactado os anúncios, o algoritmo do MetaEds que também teve uma evolução grande, testes e validação e, claro, análise de métrica que também tiveram algumas mudanças. Mas primeiramente, claro, se você não me conhece, prazer, meu nome é Álvaro Bernardo e eu trabalho com marketing para e-commerce há mais de 3 anos. E vamos lá, em relação ao imposto do Meta, a principal mudança que a gente consegue ver é em relação ao mercado em si, porque esse imposto aí do MetaAds, ele eliminou muitos dos amadores, porque o tráfego está mais caro, então uma pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de começar a anunciar no MetaAds. Além do mais, não dá mais para você depender da sua primeira compra. Então, atualmente, ferramentas de CRM, e-mail marketing, programas ali de fidelidade, eles deixaram de ser algo a mais que você poderia fazer e se tornaram os principais responsáveis para você garantir um lucro saudável ali da sua operação no final do mês. Além do mais, o orçamento da mídia ela começou a ser distribuída entre outras fontes de tráfego, seja para Google Ads, TikTok, Pinterest. O pessoal voltou a trabalhar o SEO focado em intenção de compra também e, claro, parceria com influenciadores se tornaram um meio muito mais viável e muito mais procurado para que as pequenas marcas começassem ali no mercado. Nós também observamos um aumento na sofisticação dos criativos, porque se você paga 12% ali para colocar um anúncio ali na tela do seu cliente, na tela do seu consumidor, o seu criativo ele não pode ser ruim. É claro que você ainda tem o custo de tráfego, só que hoje a gente tem esse a mais que acabou impactando a maioria das pessoas. E como você vai entender no restante desse vídeo, o criativo vai ser muito importante a partir de agora, principalmente pelas mudanças que o Andrômeda trouxe para o mercado. Agora, em relação aos públicos de interesse, morreu ou não morreu? Isso que a gente vai entender agora. Bem, eles continuam existindo, claro, só que o papel deles mudou bastante. Por quê? Eles não são mais a fonte principal ali de segmentação no MetaAds. Eles servem apenas como um direcionamento inicial para a plataforma ali, para o algoritmo. Então, afinal de contas, o que mudou? Primeiro, a Meta ela vem consolidando e combinando opções de detalhamento de interesses e removendo algumas segmentações específicas, como exclusões por detalhamento em cenários de criação/edição, empurrando cada vez o mercado para controles mais simples e para automação de entrega. O que que isso significa? A Meta ela está tecnicamente tirando o seu poder de segmentação que a gente tinha muito antes. Agora eles querem cada vez mais deixar isso mais simples e dar mais poder para a plataforma, para o algoritmo decidir para quem ele vai entregar. O segundo ponto que essas mudanças que acabam trazendo é o risco operacional. Por exemplo, a partir do dia 15 de 1 de 2026, já faz um tempinho, os anúncios ali que usavam opções de detalhamento indisponíveis/afetadas, que foram aquelas que eles mudaram de alguma forma ou tiraram da plataforma, eles poderiam parar de entregar se não fossem ajustados. E é por isso que a gente sempre tem que ficar de olho nas atualizações da plataforma, para não correr o risco de seus anúncios serem afetados por uma mudança recente. E o terceiro é a reorganização conceitual do público, que antes usava-se uma lógica muito mais de controles, onde você segmentava tudo e o algoritmo só agia com base naquilo, e hoje em dia isso tudo acontece muito mais sobre sugestões, especialmente quando você utiliza ali alguma campanha de Vantage Mais, por exemplo, onde você orienta o sistema, mas parte relevante ali do refinamento que ele vai escolher para quem enviar ou para quem não enviar, pode sim ficar sobre decisão do algoritmo, mesmo que você deixe a segmentação ali certinho. Agora vamos entender como que seria um bom uso aí do público de interesse atualmente. Em vez de você usar dezenas de interesses específicos para buscar um público específico, o que tende a se tornar cada vez mais sustentável a partir de 2026 é usar o público de interesse para definir a direção do algoritmo que ele vai seguir ali. Você usando ali poucos clusters, só que bem pensados e que realmente tem relação ali com a sua marca, etc. E você vai dedicar muito mais o seu trabalho e a sua atenção para pensar e para fazer o criativo e também os sinais de conversão com pixel, cap e eventos muito bem definidos. Um ponto novo e muito importante para remarketing em temperatura de audiência é o que os profissionais das ferramentas vêm ali reportando desde março de 2026. Filtros adicionados para públicos personalizados, permitindo ali construir segmentações por recência, ou seja, na janela dentro de uma janela, e também frequência mínima. Isso atualmente é muito relevante para o e-commerce porque permite você separar de quem visitou ontem versus ali quem visitou há 25 dias. Ou seja, você pode pegar criativos e ofertas realmente coerentes com cada um desses estágios. Mas na prática aqui, o que isso muda? Como que vai funcionar? Se em 2026 você continuar mantendo os interesses dentro ali da sua estratégia, trate-os como um dos ingredientes, como um dos pilares e não a receita inteira e não ali o principal pilar de todos. E foque também em outros 3 pontos que ainda fazem muito sentido para o e-com, que é o seguinte:
seguinte: você usar informações demográficas e idade mínima, você excluir os seus próprios públicos e também você usar recência e frequência em públicos quentes, quando esse recurso estiver disponível ali na sua conta. E use poucos clusters, só realmente para dar uma direção para o algoritmo. Mas de modo geral, assim, a única segmentação manual que realmente importa é a exclusão. Você usar a função ali de exclusão de audiências customizadas dentro da Advantage pode te ajudar demais para você evitar de gastar orçamento com quem já comprou, quem já viu aquela determinada oferta, dependendo da sua estratégia. Mas agora, um apanhado geral. O jogo ele virou de ser algo de segmentação, onde a segmentação, o direcionamento ali que você dava para a ferramenta era essencial, era primordial e era o que realmente era levado muito em conta para ser muito mais uma sugestão baseada no seu criativo. E agora a gente vai entender um pouco isso, sobre as últimas mudanças ali do Andrômeda e como realmente afetou o mercado desde então. E claro, o mais importante aqui dessa call, dessa masterclass de hoje é o seguinte: o Andrômeda, ele é um sistema de recomendação de anúncios. Vocês vão ter que pregar isso aí na cabeça de vocês. O MetaAds, ele deixou de ser uma ferramenta de segmentação, que era antes, e se tornou uma ferramenta de recomendação. Entendendo isso, você tem um 80/20 na mão para que você possa anunciar no MetaAds ali da melhor maneira possível. O Andrômeda aqui, para quem não sabe, é a maior atualização de infraestrutura e de inteligência artificial da Meta focada para anúncio. E é o motivo pelo qual muitas contas viram seus resultados despencarem. Com o Andrômeda, que tem ali um processamento de milhares de variáveis em milissegundos, o sistema agora ele olha para todos os anúncios e se pergunta: dentre todos esses anúncios ativos, qual que é o perfeito para esse usuário específico nesse exato momento? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Como que funciona aqui esse sistema de recomendação? A lógica é bem simples. Com base ali no que a pessoa curtiu nos últimos 10 minutos, nos sites que ela visitou ontem e nos vídeos que ela parou ali para ver de manhã, qual desses 10 milhões de anúncios ativos tem a maior probabilidade de fazer ela comprar agora? E o que o Andrômeda leva em conta na hora de decidir isso? Primeiro, ele considera os sinais de usuário e segundo, os sinais do criativo. Os sinais do usuário é basicamente o seguinte: o sistema ele consegue mapear ali o comportamento da pessoa em tempo real, não apenas a idade dela ou a localização, mas coisas como a velocidade com que a pessoa rola o feed, se ela costuma comprar de madrugada, qual tipo de conteúdo ela costuma ver mais, qual tipo de anúncio faz ela comprar mais, se ela prefere ler textos longos ou textos curtos, se ela gosta de assistir reels rápido, quais páginas de checkout ela abandonou recentemente, etc. Tudo relacionado ao comportamento do usuário, o Andrômeda leva em conta. E segundo, são os sinais do criativo, que a gente pode dizer que o algoritmo Andrômeda ele consegue assistir o seu vídeo e ler ali a sua imagem, o seu criativo, consegue extrair ali os metadados automaticamente e consegue entender se, por exemplo, no seu vídeo tem uma pessoa de jaleco falando sobre clareamento dental e com uma música animada e com o botão ali de saiba mais. Então ele consegue, a partir do seu criativo, identificar e entender qual vai ser o melhor público, a melhor pessoa, em qual o melhor momento para mostrar aquele anúncio. Então, depois que o sistema analisa todos esses sinais, o que acontece é o seguinte: o sistema ele transforma tanto o usuário quanto o seu anúncio em, digamos, coordenadas matemáticas. E se o vetor, o cerne ali do seu criativo, se alinhar perfeitamente com o cerne ali da necessidade daquele usuário, naquele exato segundo, o sistema vai lá e vai recomendar, vai entregar o seu anúncio para ele. Outro ponto que é muito importante a gente entender: o grande salto do Andrômeda foi algo chamado probabilidade estimada da ação, que é o seguinte: a IA, claro, ela vai ficando cada vez melhor a cada ano que se passa, e atualmente ela já está assustadoramente boa em prever se a recomendação ali vai dar certo ou não, prever o comportamento do usuário. Então, se o sistema achar que o seu anúncio ele é genérico, a pessoa não vai clicar, a sua probabilidade estimada ela cai para quase zero. E como resultado, o seu custo acaba subindo muito, o seu anúncio simplesmente não entrega. E acaba acontecendo o famoso caso de você ter um criativo, um conjunto que não gasta verba. Então, hoje em dia, o algoritmo ele precisa de uma variedade real para trabalhar. Você deve focar então em fornecer ângulos radicalmente diferentes, ou seja, um vídeo ali de prova social, uma imagem estática ali educacional, um meme criativo ou um carrossel tirando as objeções. E claro, se você tem dois vídeos parecidos ali rodando o sistema, ele não tem como recomendar aquilo para usuários, perfis ali de usuários diferentes. E você acaba limitando o motor, acaba limitando o algoritmo. Então, esse sistema ele precisa de produtos, de criativos diferentes para recomendar para clientes, perfis de clientes diferentes e entender qual que vai mais converter. E além do mais, o que os dados mostram, se você já está rodando, isso aqui vai te ajudar demais. Campanhas Advantage Plus Shopping com recursos de IA criativo estão entregando ROAS até 22% maior do que as campanhas manuais. Isso daqui considerando uma estrutura minimalista de 1 a 3 campanhas já consolidadas. E a partir de agora vocês vão começar a entender cada vez mais que vai ser necessário você confiar no algoritmo, entendendo, claro, os princípios dele, como funciona. Você vai aumentar demais as suas chances
de ter resultado. Agora, sobre o algoritmo da Meta ele se tornou muito mais sofisticado. O Advantage Plus Audience, o público Advantage, hoje ele domina. Por quê? Quando você coloca ali um público de interesse, ele atua apenas como uma sugestão inicial ali para a inteligência artificial. Mas assim que o Meta encontra os primeiros compradores, ela ignora os seus interesses que você colocou e busca os próprios padrões ali de comportamento parecidos na base que ela já tem. E o algoritmo agora ele prioriza muito mais ou o público amplo para que ele possa escolher livremente ou o público advantage. Além do mais, o criativo é a nova segmentação definitivamente. O algoritmo do Meta, como ele consegue ali ler as mensagens, escutar o áudio do seu vídeo, mapear os principais textos, ele consegue entregar exatamente para quem vai reagir da melhor forma para aquilo. Então os elementos visuais, os temas da sua copy, os ângulos da sua mensagem, eles vão contar muito e é bom que eles sejam bem trabalhados. As estruturas enxutas, elas também começam a fazer mais sentido. Criar ali 15 conjuntos de anúncio diferente que só competem entre si vai acabar só fragmentando a sua verba e impede ali o aprendizado da máquina para que ela saia da fase de teste. Isso é um conceito chamado sobreposição de leilão. Claro que se você usa conjuntos diferentes, realmente diferentes, você usa criativos diferentes, você evita essa sobreposição. Só que como a maioria das pessoas só duplica um conjunto ali, acaba fazendo cagada. Então, se você for trabalhar mais conjuntos, lembre-se sempre de fazer alterações relevantes para que evite ali de pegar exatamente o mesmo público. Além do mais, o algoritmo está diminuindo cada vez mais o seu poder de microgerenciamento, porque primeiro, o algoritmo processa dados e cruza informações que o humano não seria capaz de analisar. Então, nesse ponto, a gente realmente tem que confiar na máquina com a base de dados imensa que eles têm e confiar que ela vai fazer o trabalho dela. Só que agora, mais do que nunca, é muito importante o que você entrega para a ferramenta. O seu criativo, a sua copy, tudo isso vai servir de contexto para que a IA ali, a ferramenta, decida para quem ela vai entregar aquele seu anúncio. E o que tudo isso aqui, afinal de contas, muda em relação aos testes e à validação. Mas antes de continuar, eu queria te convidar para fazer parte da nossa comunidade gratuita aqui do canal sobre marketing, e-commerce e ads também. O link de aplicação vai estar aqui embaixo e é de graça, tem caos toda semana, você vai curtir demais. Se você está curtindo esse vídeo, dê um like, deixa um comentário aqui e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Como eu já disse, o criativo é a nova forma de segmentação. Então a forma que a gente vai começar a testar as coisas mudou drasticamente. Claro, para quem já sabia testar, fazia testes bons antes, vai continuar fazendo a mesma coisa. Só que muita gente levava o MetaAds ali na brincadeira, não entendia realmente a ferramenta, fazia de qualquer jeito, por isso que hoje em dia não tem resultado. Então, o que você tem que entender? Hoje em dia você tem que focar muito mais em testar ângulos diferentes e testar conceitos diferentes e não ficar testando mais do mesmo. Outro ponto também, a Meta, ela sabe quem é quem. Antes a gente fazia a divisão ali de campanhas topo de funil, fundo de funil, etc. Hoje em dia, em uma única campanha ali central, você pode colocar criativos diferentes dentro do mesmo conjunto. Criativos que falam com níveis de consciência diferentes, deixando, por exemplo, um anúncio educativo para pegar um público frio, um anúncio focado em oferta para o público quente, que vai funcionar muito bem, porque a Meta sabe quem é quem. E claro, você precisa dar espaço para a ferramenta trabalhar. Outro ponto, os dados mostram o quê? Que os anúncios eles estão queimando mais dinheiro na era Andrômeda. Por quê? Vamos entender isso. Primeiro, o algoritmo ele já consegue entender, ele já consegue analisar a probabilidade do seu criativo vender ou não antes mesmo de você gastar um valor grandioso com ele. E se você já está rodando, você já pode ter observado que a Meta também está pegando ali o seu anúncio, disparando muita verba nele, muito orçamento, e se ele não mostrar resultados logo naquele primeiro teste, ela não vai entregar mais aquele criativo. Por isso que você tem que ter uma alta rotatividade de teste de criativo mais do que nunca. Porque se a ferramenta ela tá mais rápida em prever se vai dar certo ou não, e tá mais rápida em encontrar o público certo e em testar o seu criativo em geral, você tem que testar ali muito mais rápido, ter uma esteira de criativos muito mais eficiente. Uma sugestão aqui minha, se você for testar criativos, pegar uma campanha ali manual, ABO mesmo, estritamente só para validar criativos. E aí uma vez que o criativo ele prova o seu valor ali, que ele vence ali o teste, ele tem conversões, etc, você pega e move ele para uma campanha de Advantage. Você pode colocar aqui só um conjunto dentro dessa campanha. E claro que tem muitas variações de você fazer isso, inclusive eu já tenho uma série de vídeos aqui no canal justamente sobre teste de criativos pré-escala e escala, mas seguindo essa lógica daqui, você consegue montar um sistema ali próprio, um aprendizado muito mais rápido e que, claro, vai exigir um fluxo constante de teste de criativo, só que vai te dar muito mais criativos validados de uma maneira barata. Agora, muita atenção aqui em relação aos testes e a validação em geral. Você tem que aprender de uma vez por todas a como isolar variáveis e evitar que mudanças ali de mensuração virem falsos aprendizados. Para isso, eu recomendo que você faça ali testes AB próprio. Você compara estratégias, criativos ou estruturas. Na sequência de vídeos aqui sobre teste no canal,
Eu falo mais sobre N formas de isolar variáveis e como que você deve fazer isso da maneira correta. Mas agora, o que mudou recentemente que vai acabar afetando seus testes? A gente teve algumas mudanças aqui de atribuição de métricas em março de 2026, então eu recomendo depois vocês darem um pause nesse vídeo, lerem aqui ou abrirem o mapa mental aqui na descrição. Em relação à análise de métricas, a gente também teve algumas mudanças de visualização nos últimos 6 meses. E aí é importante você olhar isso daqui e entender melhor, porque algumas métricas elas podem ali estar caindo, só que na verdade a sua performance não está caindo, porque houve ali algumas reclassificações e alguns encurtamentos ali de janelas e de definições. Mas como teve bastante mudança assim, eu fiz um documento aqui que eu vou estar deixando dentro do mapa mental, depois eu recomendo também você ler para entender melhor isso. Agora, em relação aqui à análise de métrica, o que a gente tem que entender que já é uma realidade comprovada por dados? O painel ali do MetaEds, o traqueamento dele está cada vez mais impreciso devido a algumas restrições de privacidade. Tem alguns dados que dizem que a precisão de atribuição caiu entre 40% e 60%. Então, é muito importante você ter um traqueamento avançado. Não adianta ter só um traqueamento bom, seu traqueamento tem que ser avançado. Eu recomendo particularmente a API de conversão ali com o servidor próprio. Essa é sem dúvida uma das melhores maneiras de se ter um traqueamento hoje em dia. Agora, algumas outras métricas que você vai ter que começar a olhar que a gente não olhava tanto antes. Algumas métricas aqui baseadas em atenção, por exemplo, o thumb stop ratio, que é a quantidade, a porcentagem de pessoas que assistiram ali os 3 primeiros segundos do seu vídeo, ou seja, diz sobre quanto o seu hook é bom ou não, e alguns outros aqui que depois vocês podem ler no mapa mental. Mas considerando tudo que a gente falou até agora, para uma operação de eco, o que muda realmente é o foco da nossa otimização. E claro, antes de finalizar, se você está curtindo o conteúdo até agora, minhas redes de contato, tanto para consultoria, prestação de serviço ou até mesmo network, vou estar aqui embaixo, deixa um comentário aqui bacana também, compartilha esse vídeo para um amigo seu que também roda ads e vamos lá. O seguinte, em vez de focar ali na segmentação, a sua vantagem competitiva em relação aos outros, vai migrar e vai se tornar muito mais a qualidade e a diversidade do seu portfólio de criativos. E claro, a qualidade do sinal de conversão. Mas falando de uma forma simples, os algoritmos de recomendação da Meta conseguem avaliar e distribuir criativos com base em padrões muito mais amplos do que um humano consegue gerenciar manualmente. Ou seja, você vai ter que confiar na Meta para entregar os seus anúncios. O seu trabalho agora vai se focar em fazer anúncios cada vez melhores. E se você quer entender um pouco sobre isso, eu vou estar deixando 2 vídeos aqui em cima sobre criativos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.